Vamos acionar agora o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que está na cidade de Lviv, na Ucrânia, para acompanhar de perto o conflito contra os russos, que está perto de completar 2 anos. Boa noite, Luca. Como foi sua chegada em solo ucraniano? Quais suas impressões iniciais? Como é que está a cidade? As pessoas estão alto nível de tensão? Não estão? É uma cidade ainda afastada da zona de conflito? O que você conta, em primeiro lugar, da cidade que você está vendo e também do estágio em que se encontra o conflito entre Rússia e Ucrânia? Boa noite. Boa tarde a você, Capeza, a todos que nos acompanham. Eu cheguei pela madrugada aqui na cidade de Lviv, essa que é a 5ª maior cidade do país e que tem sido, de certa forma, poupada de grande parte dos bombardeios russos pela sua posição geográfica. Apesar disso, ontem, quando eu cheguei, já houve um primeiro alarme, mas as pessoas tratavam isso com certa naturalidade. Isso me fez ficar um pouco surpreso de ver um alarme tão alto tocando, que isso por volta das 3 horas da manhã, e as pessoas seguindo normalmente as suas vidas, né? Hoje pela manhã eu saí para gravar os conteúdos já para nosso documento Jovem Pan, que vai ao ar dia 24, mas a vida aqui em Lviv segue um padrão bastante normal. Você vê muitas bandeiras da Ucrânia, muitas regiões da cidade que foram dedicadas aos mártires, né, as pessoas que morreram, soldados caídos perante os russos durante os últimos 10 anos, inclusive aqueles que morreram de 2014 em diante, tem sempre as suas fotos, tem sempre uma memória, as pessoas levam flores, levam bandeiras, mas fora isso a vida segue um padrão muito normal. A gente vê que as lojas funcionam normalmente, os restaurantes, supermercados, uma realidade que às vezes esconde como que se está dando a vida em outras regiões do país, principalmente aquelas que a gente vai se dirigir durante os próximos dias. Não podemos esquecer que a região de Kharkiv, a região de Zaporídia, Kherson, Dnipro, até mesmo as regiões do Donbass que não estão sob o controle efetivo dos ucranianos, aí a vida é muito mais difícil, não é tão normal quanto aqui, há toques de recolher muito cedo e obviamente que à medida que eu for fazendo esse caminho, a gente vai mostrando isso também para toda a nossa audiência, para ver esse contraste daquilo que tem acontecido dentro do território ucraniano por conta desses 2 anos de conflito. Luca, nós estamos usando, enquanto você falava, vimos imagens aí, mas parece que não são da cidade que você se encontra, Lviv. Parece mais imagens da infraestrutura de Kiev, que foi atacada aí por mísseis russos, não é? Você deve ter acompanhado, com certeza você acompanhou a longa entrevista do presidente Vladimir Putin para Tucker Carlson, o repórter que era apresentador da Fox News, saiu e tem uma mídia agora independente. Tinha mais de 100 milhões de pessoas só na prévia para assistir a esta entrevista. E o Putin disse o seguinte: primeiro, nós nunca tivemos a intenção de redesenhar o mapa da União Soviética. Foi por causa da expansão da ONU, nós avisamos várias vezes, e nós não toleraríamos a colocação de bases nucleares de mísseis norte-americanos da OTAN na nossa fronteira. Estávamos sentados na Turquia, em Istambul, negociando com a delegação da Ucrânia, quando Boris Johnson, que então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, se dirigiu até lá, arrancou o Zelensky da mesa de negociação e disse que a OTAN forneceria armas suficientes para que ele derrotasse a Rússia. Então ele culpa o Boris Johnson e a atuação da OTAN. Houve alguma repercussão da entrevista do Vladimir Putin na Ucrânia com relação à população, ou a tendência é a mesma da mídia norte-americana, repudiar a entrevista como não tendo credibilidade? Olha, Capês, em algumas regiões da Ucrânia, principalmente aqui muito próximo da Polônia, muito próximo da União Europeia, o sentimento antirrusso ele sempre foi muito forte por conta dos ucranianos terem vivido por muitos séculos aqui como uma minoria étnica, inclusive lutando não só contra os russos, mas contra os austríacos, contra os poloneses e diversos outros povos que tentaram dominar essa região. Então aqui o repúdio é completo à entrevista do presidente Putin. Isso não foi, inclusive, nem muito televisionado dentro
da Ucrânia. Muitos dizem que tudo que ele diz é só uma justificativa para tentar explicar a crueldade aplicada durante esses ataques que têm acontecido, mas o fato é que grande parte desses argumentos utilizados por Putin podem ser comprovados historicamente no aspecto da negociação, que parecia se desenhar nesses primeiros dias de guerra, mas acabou não se concretizando e estendendo o conflito por muito tempo, completando aí quase 2 anos agora, e vai ultrapassar a marca talvez de 3, 4, muitos acreditam que seja uma década praticamente de conflito, a não ser que os Estados Unidos mudem a sua postura. Mas no ponto de vista dos russos, eles estão bastante confortáveis com aquilo que conquistaram agora. O presidente Putin e nenhum outro líder russo parece se importar também com uma perda significativa de soldados russos que também têm morrido, perda de equipamento, ao mesmo tempo em que a Ucrânia está chegando no seu limite. E apesar dos equipamentos militares da OTAN terem chegado aqui durante esses 2 anos, isso não se mostra suficiente para um exército muito menos robusto, ao mesmo tempo em que não é tão moderno do aspecto dos armamentos. Tem tentado ser, mas não é na mesma velocidade, tudo necessita treinamento. Muito provavelmente essa entrevista nem seja televisionada aqui na Ucrânia. Obviamente todos têm acesso à internet, é um país mais democrático que a Rússia, mas ao mesmo tempo o sentimento anti-Rússia e também aquela necessidade de deixar para fora das fronteiras tudo aquilo que possa mostrar uma simpatia ao governo do presidente Putin. Isso tem sido feito pelo governo do presidente Zelensky também durante os últimos anos aqui. Luca, o que eu tenho visto, principalmente na mídia dita independente, né, que não é a mainstream mídia, né, a grande mídia norte-americana, o pessoal está dizendo o seguinte: bom, a Hillary Clinton disse que o Tucker Carlson é um idiota útil, né, um idiota, usou essa expressão, useful idiot, um idiota útil. O Boris Johnson disse que é mentira, mas o que o pessoal está comentando é o seguinte: não existe uma contestação do que o Putin disse com fatos. Existe tentando apenas xingar, desmerecer, o que aumenta a credibilidade daquilo o que ele disse na sua entrevista, que é aquilo que não vinha chegando nos últimos 2 anos, e o Robson Farinazzo, eu, mais alguns que vinham antecipando isso, estávamos apanhando muito, como se a gente fosse favorável ao Putin e não contra as mentiras veiculadas pela grande mídia. Agora, o Robson Farinazzo faz uma sugestão para você, que está fazendo uma belíssima matéria aí no documento especial, para fazer o levantamento, visitar os cemitérios aí ucranianos, não sei se você vai ter condição de visitar, para fazer um levantamento, porque morte é uma coisa difícil de você esconder, né, os dados. Para saber, já se fala em 500 mil soldados ucranianos mortos. Então isso é importante fazer esse levantamento para a gente saber qual o custo social dessa guerra que não precisaria estar sendo travada por erro de ambas as partes. Mas eu quero falar com você agora sobre um outro assunto que está dando muita polêmica aqui na mesa. O Diego Tavares e o Ronaldo Pagotto quase saíram no braço, quase foram em vias de fato aqui. Brincadeira. Então eu preciso saber da sua opinião. Falando sobre a guerra entre Israel e Hamas. Militares israelenses invadiram hoje o maior hospital ainda em funcionamento na faixa de Gaza. Luca, explica pra gente como foi esta ação, qual a justificativa para esta ação e qual o balanço ao final desta ação. Olha, Capezzo, os hospitais têm sido amplamente utilizados tanto pelo Hamas para a sua operação de guerra, quanto por Israel para tentar coibir aquilo que eles chamam da utilização das estruturas civis para fins militares. A gente vê que agora o hospital de Al-Nasser, esse fica na cidade de Khan Yunis, que é a segunda maior cidade da faixa de Gaza, ela foi alvo de uma operação, segundo os israelenses, com o objetivo não só de acabar com algumas brigadas do Hamas que estão se escondendo nas estruturas do hospital, mas também recuperar corpos de reféns que foram levados para a faixa de Gaza e acabaram morrendo. Para a cultura judaica, você ter o ritual fúnebre da maneira correta é muito importante, não só recuperar os reféns vivos, mas também recuperar os corpos daqueles mortos. Então essa é a justificativa. O Hamas diz que é um cenário de caos generalizado, afinal é um hospital que está sendo usado não só para tratar os doentes, mas também para pessoas se refugiarem, já que está na porção sul da faixa de Gaza, além do risco iminente de uma invasão por parte do exército israelense na cidade de Rafah.
essa que é a última cidade dentro do enclave palestino, onde cerca de 1,5 milhão de pessoas estão vivendo atualmente após o deslocamento da porção norte da faixa de Gaza, que foi inicialmente a mais afetada, e essas pessoas não têm para onde ir. Então, muitos países, inclusive aliados históricos de Israel, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, países europeus, Estados Unidos, têm tentado dissuadir os israelenses de seguir com essa operação em Rafah, que não é muito longe de Khan Yunis, mas o premier Benjamin Netanyahu está irredutível, disse que a guerra só acaba com a eliminação de todas as outras 6 brigadas do Hamas que ainda estão atuando, e só a partir deste momento em que o Hamas não tiver mais as condições operacionais de fazer novos atentados, que poderá ter um diálogo sobre qual será o futuro da faixa de Gaza. Isso acaba, obviamente, afetando negativamente a imagem de Israel perante a comunidade internacional, essa imagem que já está bastante fragilizada, ao mesmo tempo que a gente vê uma situação humanitária extremamente devastadora, com uma destruição da infraestrutura e sem um futuro para essas pessoas, grande parte da população de Gaza, dessa população palestina de menores de idade, que poderão ser o berço de um novo fundamentalismo islâmico que surja nas próximas décadas, em virtude de tudo aquilo que tem acontecido durante os últimos meses. O Falcão quer vir aqui também. Olha lá, gente. Bom, meu querido Luca Bassani, agradecemos a sua participação. Você tem aqui portas abertas. A qualquer momento a informação é prioridade, seja no conflito Rússia-Ucrânia, seja na guerra Israel contra Hamas. 2 guerras lamentáveis que têm feito tantas vítimas. Uma boa noite para você. Toma cuidado aí, hein? Um abraço.